Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre Black Friday. A tão aguardada promoção invadiu ruas, shoppings e a internet. Durante todo o mês, vários anúncios de promoções apareceram nos mais diversos lugares. E para falar sobre esta sexta-feira tão aguardada, eu converso hoje com o diretor do Procon de Santos, Rafael Quaresma. Boa noite, Rafael, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Obrigado pelo convite. É uma alegria, uma satisfação participar e poder falar da Black Friday para os nossos telespectadores. Então, hoje é o dia mais aguardado do mês, né? Hoje é o dia que eu mais trabalho. Eu trabalho bastante todos os dias. Hoje é uma coisa fora do comum, é demais mesmo. Como é que a pessoa pode saber se realmente o produto que ela deseja está dentro da Black Friday, não é uma fraude? Esse é um ponto interessante porque nós temos algumas adaptações da Black Friday, originariamente falando, né, americana, para o nosso cenário nacional. E dentre eles, essa setorização de produtos, itens. Tradicionalmente, toda a loja participava da Black Friday quando havia essa intenção, essa adesão por parte do comerciante. De alguns anos para cá, o que a gente vem notando, falando no Brasil, em especial na nossa região, é que o comércio ele escolhe, não é, e setoriza alguns itens. Então, às vezes o consumidor faz a associação da marca ou do nome, não é, da loja à Black Friday, mas na verdade não é toda a loja que está participando dessa promoção. E aí é importante que o consumidor fique atento a isso para identificar a comunicação visual da loja, da empresa, justamente naqueles itens que participam da Black Friday. Então, não toda a loja faz parte da Black Friday, mas alguns itens, alguns produtos previamente definidos, talvez o que esteja com uma vendagem mais baixa, que tenha mais disponibilidade em estoque, ou que seja interessante impulsionar a venda por algum motivo, ou porque determinado produto pode também incrementar a venda de um outro, né? Então, às vezes eu coloco, não sei, um refrigerador na Black Friday, e isso pode estimular a compra de aparelho de ar-condicionado. Então, todos esses estudos feitos pelo marketing são levados em consideração e acabam fazendo com que haja essa setorização da Black Friday, mas que isso é uma coisa brasileira. Não é assim que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Recentemente, quem te acompanha nas redes sociais, né, Rafael, sabe que você esteve em Nova York. Você foi acompanhar lá a Black Friday de lá? Na verdade, eu fui aproveitar o feriado, né? Aproveitei essa emenda de feriado que a gente teve aqui. E aí fui conhecer Nova York, que eu não conhecia, e vi um pouco desse movimento pré-Black Friday, porque lá a Black Friday é mesmo depois do Thanksgiving, lá do Dia de Ação de Graças, né? Que é a real sexta-feira, com um propósito muito definido, que é o de terminar a venda daquilo que não foi comercializado na data anterior. Mas eu consegui ver, porque na Black Friday eu estou aqui, mas eu consegui ver a preparação para essa data, não é? Então, como o comércio sinaliza, como o comércio se comporta nessa expectativa para a data. E, de fato, você nota ali, Roberto, isso eu vi em várias lojas, percentuais de desconto bastante agressivos, não é? De 50%, 60% até 80% de desconto. Mas esses percentuais informados, que só são praticados no dia da Black Friday. Então, é uma coisa diferente também em relação àquilo que nós temos aqui no nosso cenário, no nosso São descontos país. Reais, né, Rafael? Não é bem diferente do que a gente percebe aqui, que às vezes sinalizam descontos de 70% a 80%, quando na verdade existe um aumento no valor, né, em semanas anteriores, talvez até no mês anterior, aumenta-se esse valor e aí você dá um desconto e você acaba vendendo o produto pelo preço real dele. Exatamente. Isso trabalha apenas aquela expectativa do consumidor, né? Quer dizer, o consumidor já faz essa associação da Black Friday imaginando que vai encontrar um bom desconto e acaba se criando acaba se camuflando esse desconto, porque o percentual acaba sendo expressivo e interessante, mas o preço praticado não é o real. Então até hoje eu recebi no WhatsApp, e certamente muitos dos telespectadores também receberam, de uma brincadeira, mas apontando um valor de um produto que estava R$ 249,99 há 2 semanas da Black Friday, R$ 249,99 há uma semana da Black Friday, e no dia da Black Friday ele foi para R$ 350, mas com o desconto ele saía R$ 249,99. Então, um negócio imperdível, né? Exato, e é tudo que a gente não quer e que a gente tenta combater
pelo menos naquilo que nos cabe, sobretudo em relação à compra presencial, comércio físico aqui da nossa cidade, para auxiliar o consumidor a não ser enganado e não ser vítima dessas práticas que são abusivas e, portanto, não toleradas pelo Código de Defesa do Consumidor. Você falou que esse é um dos momentos que você mais trabalha, né? A sexta de Black Friday principalmente. Você acha que o número de reclamações no Procon aumenta bastante? É um número considerável? O número não é tão considerável frente à demanda de transações que se tem, ao aquecimento que se faz no comércio, não é? Nós estamos, desde ontem, já nesse acompanhamento com o consumidor, viramos à meia-noite e, assim, a gente nota, por exemplo, que os estacionamentos dos hipermercados, enfim, eles ficam cheios justamente por essa espera positiva por parte do consumidor em poder fazer um bom negócio pós-meia-noite. Agora, muitas das vezes, o consumidor ele não se dá o trabalho de reclamar, e isso não é apenas na Black Friday, né? E isso é alguma coisa que a gente percebe quando se fala em cidadania, em exercício de direitos e, portanto, no exercício do direito enquanto consumidor que somos. O que a gente tem tentado fazer, não apenas para a Black Friday, que conta com esse aparato, com o apoio, todos os fiscais do Procon participam, do Procon de Santos, tem apoio do Núcleo Regional da Fundação Procon, mas o que a gente tenta fazer é minimizar esses impactos, né? E, obviamente, colocar todos os canais de atendimento à disposição. Não significa que a gente vai resolver na hora, imediatamente, porque não é esse o procedimento. Mas na hora, imediatamente, com a presença dos fiscais e, sobretudo, com o bom senso das partes, a gente consegue mesmo reduzir uma série de demandas ou evitar o registro de reclamações que com essa informação acaba sendo imediatamente tratada e, portanto, esclarecida pelas partes. Eu acho que nos primeiros anos que o Brasil aderiu à prática da Black Friday, a gente tinha muita enganação por parte dos empresários. Eu acho que isso acabou diminuindo um pouco por conta da conscientização, das discussões em torno disso. Você acha que os comerciantes e as empresas ainda se aproveitam para enganar os consumidores? Olha, houve uma conscientização, como você falou, e é exatamente esse ponto que a gente tem que reforçar, não é? Porque me parece que o segredo não está na punição, não é? A punição, ela deve, a sanção ali, ela vai servir como talvez o último subterfúgio, a última informação, a última ferramenta que nós temos em relação a isso, não é? Um caso emblemático, que a gente já falou aqui, inclusive, é a questão envolvendo a Caixa Econômica Federal, que não tem nada a ver com Black Friday, mas tem a ver lá com o assalto das joias, etc. E já se vão 11 meses, acabou completo um ano, a gente está nas últimas tentativas lá, derradeiras tentativas de acordo, e tudo isso postergando ainda a multa. Por quê? Porque a gente sabe que a hora que aplicar a multa, aí que o acordo que já é difícil se torna impossível. Então, a penalização, ela não vem, né, essa sanção, ela não vem como algo que é positivo nesse sentido. Ao contrário, a gente faz porque é talvez a última alternativa que nós tenhamos. Mas o ponto principal, e que a gente trabalha muito, é essa conscientização das partes. Nós temos maus fornecedores, sem dúvida alguma, e que acabam explorando essa falta de informação também do consumidor, não é? Agora, as grandes redes viram que, como se disseminou, e em tempos de internet, redes sociais, as coisas se multiplicam numa velocidade nunca vista, não é? Eles viram que o marketing negativo dessa ideia do tudo pela metade do dobro, né, que ficou Black Fraud, etc., isso acabou pegando muito mal e, obviamente, resvalando na imagem desses grandes fornecedores que exploram a Black Friday, e muitos que exploram positivamente. Então, nesse sentido, houve uma conscientização e que, portanto, permite ao consumidor a concretização, a aquisição de produtos numa condição mais vantajosa. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre a Black Friday. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é Black Friday. Eu converso com o diretor do Procon de Santos, Rafael Quaresma. Rafael, a gente está falando sobre a diferença entre a Black Friday no Brasil, no exterior. E falando agora sobre essa questão, então, das empresas em relação aos consumidores. Qual é o golpe mais frequente que ainda acontece bastante nessa época? Bom, esses grandes fornecedores que a gente falava há pouco, eles trabalham ambos os mercados, né? Quer dizer, compra presencial, compra física e também o e-commerce, compra pela internet, as lojas virtuais. O que é importante o consumidor fazer em relação a isso, ou enfim, se atentar para evitar cair em golpes, né? E, assim, a gente pode colocar aqui, pontuar primeiro a reputação
do fornecedor, não é? Veja o que se diz dos fornecedores nos meios pelos quais você escolhe a sua compra, não é? Eu compro presencialmente, então posso consultar o site do Procon, o site do Tribunal de Justiça para saber a quantidade de reclamações, de ações, de processo, ou eu compro pela internet e, portanto, eu quero saber qual é a reputação que esse fornecedor tem nas redes, tem no meio eletrônico, não é? Tem sites, inclusive, especializados que mostram essa reputação e tem um link no site da Fundação Procon do Estado de São Paulo que lista quase 300 sites não confiáveis, que acabam gerando e acarretando ao consumidor uma série de problemas. E aí entram as fraudes mais frequentes, né? Quer dizer, desde a venda de um produto que o fornecedor sabidamente não tem em estoque. Então a gente teve, acho que 2 anos atrás, se eu não me engano, uma grande empresa que acabou utilizando a Black Friday até como forma de se capitalizar, não é? Porque ela vendeu uma série de produtos que ela já não tinha em estoque por um preço que seria interessante por parte do consumidor e depois ela desfez a compra e devolveu essa quantia aos consumidores. Ficou com dinheiro, sei lá, 20, 30 dias, 40 dias, um tempo que pareceu razoável ali, necessário para ela evitar talvez a tomada de empréstimo, alguma outra coisa e se reerguer ou melhorar financeiramente a sua situação, né? Então, essa prática é uma prática, obviamente, que não tolerada, abusiva, contrária aos princípios do código. O consumidor deve ter atenção também, sobretudo nas compras eletrônicas, ao prazo de entrega do produto. É muito comum que nos sites o fornecedor se comprometa a entrega em tantos dias, não é? Em determinadas regiões que não haja custo de frete. Veja se nas mudanças de tela essas informações permanecem, se o preço permanece o mesmo. Porque pode haver a troca de tela, essa informação é suprimida, então quer dizer que na verdade não vai entregar ou vai ter a cobrança do frete. Ela é suprimida ou é alterada. Então, às vezes eu acabo optando pelo site A, porque ali aquele produto que tem também no site B, mas ele me é prometido em 5 dias. Quando eu ponho o produto no carrinho e vou finalizar a compra, esses 5 dias se transformam em 10, ou esses 5 dias depois não são mesmo cumpridos, né? Então, tudo isso são direitos que o consumidor, obviamente, tem e que nessas ações acabam sendo violados, não é? E isso para a gente falar sem envolver a parte penal, a parte criminal, não é? Porque é claro que nestes maus fornecedores, sites que são verdadeiras armadilhas, o consumidor acaba ficando com um prejuízo porque ele paga a quantia, não recebe o produto nem antes nem depois, simplesmente ele fica sem receber o produto. Nós vimos, e acho que falamos aqui também, há algum tempo atrás, de consumidores que compravam celulares e receberam, né, e recebiam tijolos, enfim, não era nem Black Friday. Mas, enfim, essas práticas, elas já até extrapolam o direito do consumidor em si para a gente falar lá de um estelionato, de uma apropriação indébita, Antigamente enfim, isso era uma história para quem ia para o Paraguai, né? Hoje então, a gente vê daqui dentro. E tem muitos sites que são muito bem feitos e que acabam, de fato, induzindo o consumidor, né, mais incauto, ali não tão atento, a optar pela aquisição, comprar o produto e depois experimentar esse prejuízo. Agora, o que o consumidor deve fazer, Rafael, quando ele sentir que ele está sendo, de certa forma, lesado? Não só nessas situações, ou de repente ele vai até uma loja física, percebe que aquela promoção é mentirosa, como que ele deve proceder? Olha, não que seja ônus do consumidor, obrigação dele produzir a prova, fazer a prova, não é? O código, inclusive, trabalha a possibilidade de inversão desse ônus da prova. Mas hoje é muito fácil ao consumidor conseguir, se não provas, ao menos indícios, não é? Aquilo que levaria à prova e que, obviamente, serve bastante, por exemplo, para alimentar uma reclamação administrativa, um registro de uma reclamação junto aos PROCONs. Eu digo aqui, me refiro, por exemplo, a print screen de tela, fotos de tela, fotos de vitrines, de preços, enfim, tudo aquilo que o consumidor tem de informação e que depois, por alguma razão, essa informação é unilateralmente alterada, indevidamente alterada e que, obviamente, vai acarretar prejuízos a ele, não é? Então, se ele tiver estes indícios de prova, isso nos ajuda bastante. Se ele já vem acompanhando os preços praticados ou tem uma referência média de preço, isso também o ajuda, né? Ajuda o consumidor a evitar aquela situação do desconto que é ilusório, que é irreal. E mais, dá subsídio a ele, dá mecanismos, né? Cria mecanismos para que ele exija
o cumprimento forçado da oferta. Então, naquele nosso exemplo dos 249, o desconto deveria ser aplicado sobre os 249 Sim. e não sobre os 350, que é ilusório. Aplicando o desconto em cima dos 249, ele experimenta um ganho real, uma condição boa. Se ele tem essas informações, isso tudo facilita. Se ele não tem, há outros mecanismos de obtê-las, mas isso já nos ajuda bastante. Em relação às empresas, quais as punições? Olha, o código ele trabalha uma série de punições, né? Desde a sanção pecuniária, a multa administrativa, até o encerramento das atividades. Se eu não me engano, está lá no artigo 56 do código, tem os incisos e tem as punições. Essas punições elas são gradativas, né? Ou seja, de acordo com a reincidência, com a manutenção da conduta lesiva, essas gradações elas vão evoluindo. Então, desde a multa, que pode ser majorada em caso de reincidência ou de outra falha, não é? Até suspensão temporária da atividade e o encerramento compulsório das mesmas. São medidas extremas que eu, particularmente, nesses anos que milito na defesa do consumidor e mesmo à frente do PROCON, nós, pelo tempo que leva o processo administrativo, nós não conseguimos aplicá-las, mas elas existem, não é? E nós já tivemos, num passado não tão distante, em casos de abrangência nacional, situações como essa, por exemplo, envolvendo operadora de telefonia celular, que não conseguia dar conta da sua rede de consumidores, né, da sua carteira de clientes, e que continuava vendendo o plano de telefonia, enfim. Então, houve a suspensão temporária para dizer justamente isso. Falar, se você não dá conta de quem já está na sua base de dados, que já é seu cliente, como é que você quer angariar novos clientes? Então, é nesse sentido que caminha essa legislação protetiva ao consumidor. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre a Black Friday. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a Black Friday. Eu converso com o diretor do PROCON de Santos, Rafael Quaresma. Rafael, quem não está nos assistindo deve estar já comprando alguma coisa nas lojas. Já comprou muita coisa, né? Qual que é o impacto da Black Friday no comércio? É necessária essa data, realmente? Olha, eu penso que sim, porque quando a gente trabalha e a gente monta o nosso calendário de fiscalização, a gente faz com base nas datas alusivas, né, comemorativas, e que o comércio, portanto, explora, né? Desde o Carnaval até Dia das Mães, Semana Santa, Dia dos Namorados, enfim. E se a gente for analisar no calendário de outubro a dezembro, a gente em novembro não tem nenhuma data especial, né? Enfim, tem feriados, mas que aqueça, né? Não é? A gente não tem. Então a gente sai do Dia das Crianças, o Dia da Padroeira, vai para o Natal e em novembro fica em branco. Então é uma forma de jogar luz e chamar a atenção e despertar isso no subconsciente do consumidor para que ele também se antecipe às compras. Alguns consumidores já mais precavidos até utilizam a Black Friday para fazer as compras de final de ano. Agora a gente sabe que essas compras elas vêm um pouquinho depois, na verdade, da primeira parcela do 13º, né? Dia 20. Ela pode realmente estar sendo usada para essas compras de Natal? Existe a possibilidade da Black Friday ainda brigar com a data do Natal em relação ao comércio? Você acha que isso ainda está longe? Olha, eu acho que está longe, porque assim, o que a gente tem acompanhado, eu não tenho números precisos, né, em relação a esse impacto, mas os sites também, aqueles que fiscalizam, que organizam, na verdade, e monitoram o comércio eletrônico, eles depois divulgam e o balanço do comércio eletrônico é infinitamente superior aqui quando a gente trabalha essa data de Black Friday. Mas o que eu dizia em relação a consumidores mais precavidos, eles já utilizam esse período, essa data, não tanto para substituir a compra de Natal, mas para permitir que se compre mais, né? Quer dizer, eu faço, em tese, bons negócios na Black Friday, compro alguns presentes ou realizo algum desejo pessoal, enfim, ou compro presentes, é, para o amigo secreto, para outras pessoas que eu preciso também agradar, mas no Natal eu ainda vou ao comércio e aí participando e analisando, vendo os descontos, as promoções voltadas especificamente ao Natal, não é? Então, nós temos a Black Friday, temos o Natal e temos consumidores que atendem a ambas as datas, né? Consumidores com perfis muito diferentes que vão mesmo ao comércio na Black Friday, movidos por essa sensação de boas compras e bons preços, e os consumidores que, obviamente, fazem as suas compras para a data de Natal. Agora, só para a gente entender um pouquinho, nos Estados Unidos, a Black Friday, ela
existe para desocupar os lugares, os estoques, né, para que depois tenha essa reposição para o Natal. Aqui no Brasil, a gente não tem esse problema, mas da mesma forma foi feita a Black Friday. Agora, como é que o comércio brasileiro consegue, então, baixar o preço na época da Black Friday e não consegue fazer isso em outras épocas do ano? Bem, então, justamente por essa ausência de propósito é que nem sempre nós temos esses descontos reais, né? E aí aqueles maus fornecedores que querem se utilizar do impacto que essa expressão Black Friday vem causando, né, positivamente aos consumidores, eles querem vender aquilo que eles não têm ou que eles têm numa condição que não é nada vantajosa, não é? Porque nos Estados Unidos, como você bem disse, tem uma razão de ser, não é? Quer dizer, eu vou vender com descontos agressivos aquilo que sobrou em estoque do que eu não consegui vender numa data comemorativa para eles no dia anterior. E eu preciso liberar o dia de ação de graças, porque eu preciso de uma reposição nova para o Natal. Exato, e porque vem o Natal, não é? Então aqui, salvo os grandes fornecedores, aqueles que têm um poder maior de negociação, de barganha, que, portanto, são mais agressivos no mercado, estes conseguem, pela quantidade que compram, não é? E compram em nível nacional, estes conseguem trabalhar uma margem de desconto maior em relação aos produtores, aos grandes fornecedores. Outros não. Então, às vezes a criatividade também, ela deve ser trabalhada aqui, prestigiada pelo fornecedor, sobretudo pelo prestador de serviço. Às vezes o prestador de serviço não tem muito como trabalhar margem, mas ele consegue, por exemplo, agregar valor ao serviço ou prestar o seu serviço de forma diferenciada. Por exemplo, ao invés de um desconto, né, um desconto real no preço praticado no serviço, ele pode, por exemplo, trabalhar um outro serviço agregado àquele. Eu me refiro aqui, por exemplo, questão de hotelaria, não é? Às vezes eu não consigo praticar desconto numa diária, mas eu consigo agregar um café da manhã, consigo agregar um late check-out, uma extensão de diária, uma diária que a lei do turismo fala de 24 horas, que muitos prestadores de serviço não observam, mas que numa data como essa pode ser uma diária de 30 horas, de 32 horas. Então a pessoa entra no sábado, ao invés de sair no domingo ao meio-dia, pode sair domingo, 18 horas, e isso não necessariamente gera um desconto no preço pago, mas agrega um valor ou gera um ganho ao consumidor em relação ao tempo maior que ele pode ficar se isso interessar. Então, essa criatividade que é positiva, essa lutar, ela deve ser explorada pelo fornecedor. O que é o selo Black Friday Legal? O selo Black Friday Legal são as lojas que participam tradicionalmente da Black Friday e que firmam esse compromisso de respeito ao consumidor, não é? Evitando a Black Fraud, evitando tudo pela metade do dobro e que, portanto, o consumidor tem essa certeza ou essa segurança de que aquele estabelecimento adota boas práticas e não lesa os direitos do consumidor. É um bom critério de comparação ou do consumidor pautar a sua escolha, não é? A gente fala da lição de casa, nós aqui tentamos ajudar o consumidor, mapeamos, planilhamos mais de 500 itens e agora estamos fazendo essa checagem, a confrontação dos preços. Não dá para ver tudo, né? A quantidade de itens é gigantesca, mas essa lista que está à disposição dos consumidores, cada consumidor naquele item que lhe interessa pode e deve antes já fazer essa verificação para ter pelo menos uma referência média de preço e aí sim no dia da Black Friday ver se está com esse desconto real sendo praticado. Ok, então, Rafael, muito obrigada pelas suas informações. Agora vamos correr que ainda dá tempo de comprar alguma coisa, Ainda né? tem Black Friday aí, vamos lá. Ok, o UND fica por aqui. Uma ótima Black Friday para você. Um bom final de semana e até segunda-feira.